Nesta videoaula, vamos fazer uma revisão dos principais temas da física do ensino médio através de questões propostas. Os temas desta revisão serão posição da partícula, trajetória, funções horárias, termometria, calor sensível e capacidade térmica, corrente elétrica, leis de Ohm e associação de resistores. Exercício 1. O tema dessa questão é o conceito de posição ou espaço de uma partícula. A respeito do conceito de espaço, indicador de posição, julgue as proposições a seguir. Observe que foi dada uma figura em que se localiza a posição de um móvel em relação a um referencial adotado sob a trajetória que ele descreve. O espaço é a medida algébrica do arco de trajetória que vai da origem dos espaços até a posição do móvel. Correto. É a própria definição de espaço. Vamos lembrar. Uma partícula descreve uma trajetória, no caso curvilínea, em relação à Terra, e nós temos as fotos das posições ocupadas por essa partícula sobre essa linha em 2 instantes. Vamos localizar então estas posições. Primeiro passo, vamos orientar a trajetória. No caso, ela foi orientada no sentido horário. Portanto, as posições serão crescentes no sentido horário. Agora vamos adotar um ponto de referência. No ponto de referência, nós vamos adotar a origem dos espaços. Para localizar a partícula em relação à origem dos espaços, medimos o comprimento do arco da trajetória da posição considerada até a origem dos espaços. Aqui no caso, no instante t1, esse arco equivale a um valor x qualquer. Agora, novamente, vamos medir o arco da trajetória da posição ocupada no instante t2 à origem dos espaços. Aqui chamei de y. Observe que x e y são medidas de arco de comprimento, portanto são valores positivos. Então vamos lá. Qual é a posição da partícula no instante t1? Bem, sabemos que nesse instante a partícula está na região negativa das posições. Qual é a posição que dista um arco de trajetória x da origem dos espaços e que está na região negativa das posições? Ora, é a posição menos x. Então dizemos que no instante t1, em relação a esse referencial, a posição da partícula é menos x. Qual é a posição de uma partícula que está um arco de comprimento y da origem dos espaços e está na região positiva das posições? É a posição mais y. Então, nesse instante, a posição S2 igual a mais y. Observe que as posições podem ser números negativos, positivos ou nulos. A unidade de posição é igual à unidade de comprimento. Afirmativa verdadeira. O espaço é a distância da posição do móvel até a origem dos espaços. Este é um erro muito comum. Digamos então que eu tenho uma trajetória orientada onde foi estabelecido o referencial. Lembre-se, o espaço é a medida algébrica do arco de trajetória que vai da origem do espaço até a posição do móvel. Então, se o arco de trajetória aqui é L, a posição que está a L desse arco de trajetória na região positiva das posições será mais L. A distância desta posição à origem do espaço é definida através de um segmento de reta que une essa posição à posição zero. Aí está. Observe que esta distância nada tem a ver com o conceito de posição. A distância é definida pelo comprimento do segmento de reta que une as posições. Posição é a localização da partícula em relação a um referencial adotado. Afirmativa falsa. 3. O espaço é a distância percorrida pelo móvel. O espaço nada tem a ver com a distância percorrida pelo móvel. O espaço é a posição da partícula em relação a um certo referencial adotado. Dizer que a partícula está na posição 2 metros em relação à origem do espaço não equivale a dizer que ela percorreu 2 metros. A afirmativa é falsa. 3. O espaço S não pode ser negativo. Incorreto. O espaço pode ser um número positivo, nulo ou negativo. Então, alternativa correta, alternativa A. A única afirmativa correta diz que o espaço é a medida algébrica do arco da trajetória que vai da origem dos espaços até a posição do móvel.
Exercício 2. Função horária dos espaços. Uma partícula em movimento tem a equação horária dos espaços dada por S igual a 2t² menos 18 no Sistema Internacional. Julgue as proposições que se seguem. 1. O gráfico da função é parabólico. Bem, vejamos. A expressão algébrica fornecida S igual a 2t² menos 18 é um caso particular da seguinte expressão geral: y igual a a vezes x² mais b vezes x mais c, em que y é a posição e x é o tempo. Observe, o coeficiente a dessa expressão é igual a 2. O coeficiente b dessa expressão seria 0. O coeficiente c seria menos 18. Ora, então dizemos que a posição em função do tempo para essa partícula é uma função de segundo grau, pois é um caso particular da expressão geral das funções, expressão algébrica geral das funções de segundo grau. Bem, vamos fazer a representação gráfica desta função. Vamos selecionar alguns instantes e as posições correspondentes. Para t igual a 0, nós percebemos que S igual a 2 vezes 0² menos 18. Então, 2 vezes 0², 0, menos 18, S igual a menos 18 metros. Essa é a chamada posição inicial da partícula. Para t igual a 1, 2 vezes 1² menos 18. Veja que eu estou apenas substituindo em cada instante os valores que coloco na tabela. 2 vezes 1², 2. 2 menos 18, menos 16. Para t igual a 2, por exemplo, temos que 2 vezes 2² menos 18 implica em 8 menos 18, menos 10. E, finalmente, para t igual a 3, 2 vezes 3² menos 18 será 18 menos 18, a posição será 0. Ou seja, no instante 3, a partícula está passando pela origem dos espaços. Com esses pontos caracterizados por um instante e por uma posição, podemos fazer uma representação gráfica da função horária. Então, aí está. No eixo das ordenadas, as posições. No eixo das abscissas, os instantes. Então, para t igual a 0, nós temos a posição menos 18. Aqui está um pontinho que representa esse par. Para t igual a 1, nós temos a posição menos 16. Outro pontinho. Para t igual a 2, a posição é menos 10. Para t igual a 3, a posição é 0. Se traçarmos uma curva ligando os infinitos pares, teremos um arco de parábola com concavidade para cima. Então, de fato, a representação gráfica desta função horária dos espaços, já que se trata de uma função de segundo grau, é parabólica. Observe que não define tempos negativos. Segunda afirmação. A trajetória da partícula é parabólica. Não é possível se determinar a forma de trajetória apenas se conhecendo a função horária dos espaços. Lembre-se que a trajetória é um conceito relativo. É um erro muito comum confundir a forma da trajetória com a representação gráfica da função horária dos espaços. Não faça isso. O fato do gráfico que representa a função horária dos espaços ser um arco de parábola não implica em dizer que a trajetória da partícula em relação a um certo referencial é parabólica. Portanto, a primeira afirmativa é verdadeira, a segunda é falso. Cuidado! 3. No instante t igual a 3, o espaço é nulo e a partícula passa pela origem dos espaços. S igual a 2t² menos 18. De fato, para t igual a 3, nós temos que 3², 9. 9 vezes 2, 18. 18 menos 18, 0. Então, de fato, no instante t igual a 3, a partícula se posiciona na origem dos espaços, está passando pela origem dos espaços. Então, a afirmativa
é verdadeira. 4. Na origem dos tempos, a partícula está posicionada na origem dos espaços. Bem, vejamos. Origem dos tempos é o nome que nós damos ao instante t igual a zero, no momento que disparamos o cronômetro. Então, vamos substituir t igual a zero e determinar a posição. Já fizemos isso, mas vamos fazer novamente. 0 ao quadrado, 0. 0 vezes 2, 0. 0 menos 18, menos 18. Então, dizemos que a posição da partícula no instante t igual a zero é menos 18. Essa é a chamada posição inicial. A posição inicial é a posição da partícula quando disparamos o relógio, na origem dos tempos. Portanto, a afirmação é falsa. Exercício 3. Essa questão nos remete ao conceito de trajetória. O marinheiro, no topo de um mastro vertical, abandona uma luneta que está inicialmente a uma distância L do mastro e a uma altura H da base do mastro no convés. Sabe-se que o navio se move com velocidade vetorial constante relativamente à costa e que a resistência do ar é desprezível. A distância entre a base do mastro e a luneta no momento em que esta chega ao convés é... Bem, inicialmente, vamos discutir a velocidade vetorial constante em relação à costa. Significa dizer que o barco, o navio, descreve movimento retilíneo e uniforme em relação à Terra, ou seja, a trajetória do barco é retilínea e ele nem acelera nem freia com o tempo. Também é muito importante que você observe que a resistência do ar é desprezível, ou seja, não há nenhum tipo de resistência ao movimento da luneta. A única força que agirá sobre a luneta é a força gravitacional. Aliás, foi dado o módulo da aceleração da gravidade. A aceleração gravitacional é aquela provocada numa partícula sujeita unicamente à força gravitacional nas proximidades do planeta. Veremos que não há necessidade de conhecer o valor de g para resolver essa questão. Inicialmente, vamos analisar o movimento de queda da luneta em relação a um referencial fixo no navio. Sabemos que ela foi abandonada a uma distância horizontal L do mastro. Muito bem. Em relação ao navio, como sob a luneta haja apenas a força gravitacional, ou seja, não há nem resistência do ar, ela descreverá uma trajetória que é um segmento de reta vertical, descrevendo em relação a um ponto fixo do navio um movimento vertical conhecido como movimento uniformemente variado. Então, a luneta, ao atingir o convés, cairá a uma distância horizontal L do mastro. Agora, vamos repetir o fenômeno avaliando o movimento da luneta em relação a um referencial fixo na Terra. Lembre-se que o navio descreve trajetória retilínea, não acelera e nem freia em relação à Terra. Muito bem. Em relação à Terra, nós vamos observar que a luneta descreve uma trajetória conhecida como arco de parábola, ou seja, na direção vertical em relação à Terra age a força gravitacional, o que provoca, na direção vertical, um movimento uniformemente variado da luneta. E na direção horizontal, em relação à Terra, o movimento da luneta é uniforme, já que não há nenhuma força resistiva que faça com que a velocidade horizontal da luneta, que em relação à Terra, no momento que foi solta, é igual à velocidade do navio, sofra qualquer alteração. Então, concluímos que a luneta cairá a uma distância novamente L do pé do mastro. Portanto, para um observador fixo na Terra ou para um observador fixo no navio, a luneta cairá sempre à mesma distância do mastro, como era de se esperar. Então, alternativa correta, E. Exercício 4. Vamos recapitular nesse exercício a função horária da velocidade escalar, função horária da aceleração escalar, classificação de movimentos. Um projétil é lançado verticalmente para cima a partir do solo terrestre no instante t igual a zero. A altura h do projétil varia com o tempo segundo a relação h igual a 20t menos 5t ao quadrado no sistema internacional. Ou seja, a altura do projétil
em relação ao tempo nada mais é do que a posição do projétil em relação ao solo em cada instante. Portanto, trata-se de uma função horária dos espaços, em que t está contado em segundos e h em metros. Questão A. Determine a velocidade escalar do projétil em função do tempo. Para se obter a função horária da velocidade escalar, podemos utilizar o recurso da derivada de polinômios. Então vamos lembrar. Dada a função horária dos espaços, se aplicarmos o recurso da derivada, o símbolo ds dt, derivaremos o espaço em relação ao tempo, teremos a expressão da velocidade. Então, derivada de espaço, v de velocidade escalar. Vamos derivar o primeiro termo desse polinômio, 20t. Como fazemos isso? Pegamos o expoente, passamos multiplicando o coeficiente, então 1 vezes 20, o expoente era 1, 1 vezes 20, e do expoente subtraímos 1. Então ficou 1 vezes 20 vezes t elevado a 1 menos 1. Vamos fazer o mesmo para o segundo termo da função, menos 5t ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes menos 5 vezes t elevado a 2 menos 1. Logo, teremos que v é igual a 20 vezes t elevado a 0, 1 vezes 20, 20, 1 menos 1, 0, 20 vezes t elevado a 0, menos 10t elevado à primeira. Vamos simplificar? t elevado a 0 é 1. Então, 20 vezes 1, 20. Menos 10 vezes t à primeira, menos 10 vezes t. Então, esta é a função da velocidade escalar. Questão B. A velocidade escalar com que o projétil foi lançado para cima. Bem, de acordo com o texto, o projétil foi lançado no instante t igual a 0, na origem dos tempos. Logo, devemos calcular a velocidade escalar do projétil nesse instante. Vamos lá? V igual a 20 menos 10t. Então, vamos substituir em t o valor 0 e vamos calcular a velocidade chamada de velocidade escalar inicial. 20 menos 10 vezes 0. Menos 10 vezes 0, 0. V igual a 20 metros por segundo. Questão C. O instante em que o projétil atinge a altura máxima em relação ao solo. Bem, vamos lembrar. Lançamos um corpo verticalmente para cima. O instante em que o corpo atinge a altura máxima é o instante em que ele está na iminência de inverter o seu sentido de movimento. Ou seja, ele atinge a altura máxima no lançamento vertical quando sua velocidade escalar se anula a partir daquele instante. Então devemos calcular o instante em que a velocidade escalar torna-se zero. Vamos lá? V igual a 20 menos 10t. Queremos determinar o instante em que o valor de v da velocidade escalar é igual a zero. Então, igualamos 20 menos 10t a zero. Vamos isolar 10t igual a 20. Então, t igual a 20 por 10, ou seja, 2 segundos. Ou seja, no instante de 2 segundos, a partir desse instante, a partícula está na iminência de inverter o sentido de movimento. Questão D. A altura máxima atingida pelo projétil. Bem, já sabemos que o projétil está na iminência de inverter o sentido de movimento no instante t igual a 2 segundos. Portanto, ele atingiu a sua altura máxima em relação ao solo. Vamos calcular essa altura máxima através da função horária dos espaços que foi fornecida. H igual a 20 vezes t menos 5t ao quadrado. Queremos calcular o valor de H, a altura máxima, no instante que ele inverte o sentido de movimento, que ele atingiu a altura máxima, no instante t igual a 2. Substituímos 20 vezes 2, 40, menos 5 vezes 2 ao quadrado, que é 4, 20. Então, teremos que H é igual a 40 menos 20, portanto, H é igual a 20 metros. Essa é a altura máxima em relação ao solo atingida por esse projétil lançado verticalmente para cima. Questão E. Classifique o movimento da partícula nos instantes 1 segundo e 3 segundos, como progressivo ou retrógrado, acelerado ou retardado. Muito bem. Podemos classificar o movimento como progressivo ou retrógrado analisando o sinal da velocidade escalar nos instantes t igual a 1 e t igual a 3. É o que faremos. Então, temos a função da velocidade escalar, obtida pela derivada da função horária, e vamos calcular a velocidade no instante t igual a 1 e no instante t igual a 3. Primeiro, no instante t igual a 1. 20 menos 10 vezes t, t vale 1. Então, nós vamos ter que v é igual a 20 menos 10. Portanto, 10 metros por segundo. Agora, vamos lembrar.
Se a velocidade escalar é um número positivo, por definição, o movimento é progressivo, ou seja, nesse instante, a partícula está se movendo da posição menor para a posição maior, está se movimentando no sentido crescente das posições. E, de fato, nós já sabemos, pela resolução do exercício até aqui, que do instante 0 ao instante 2, a partícula movia-se para cima. Lembre-se que no instante 2, a partir desse instante 2, houve a inversão do sentido de movimento. O instante 1 está localizado entre 0 e 2 segundos. Agora vamos calcular a velocidade escalar no instante t igual a 3. V igual a 20 menos 10 vezes 3. Substituir em t o valor de 3. Então nós vamos ter 20 menos 30. Portanto, menos 10 metros por segundo. Lembrando, se a velocidade escalar em um certo instante é negativa, o movimento naquele instante é chamado de retrógrado, ou seja, a partícula está movendo-se da posição maior para a posição menor. E de fato, lembremos que a partir do instante t igual a 2 segundos, a partícula que foi lançada verticalmente para cima inverte o sentido de movimento. Portanto, está descendo. A altura torna-se cada vez menor com o tempo. Portanto, o movimento é retrógrado. Agora vamos classificar o movimento como acelerado ou retardado. Para tal, precisamos do sinal da aceleração escalar. Como obter a aceleração escalar nos instantes considerados 1 e 3 segundos? Bem, vamos lembrar. Primeiro, sabemos que a equação da velocidade obtida ainda no item A é v igual a 20 menos 10t. Vamos reescrever esta função polinomial. Isso equivale a dizer que v é igual a 20 vezes t elevado a zero menos 10 vezes t elevado à primeira. Para se obter a aceleração escalar, pode-se derivar a função horária da velocidade escalar. E é o que faremos. Vamos derivar os termos 20 vezes t elevado a zero e menos 10 vezes t elevado à primeira. A derivada de velocidade escalar será a aceleração escalar. Aí está. Representamos pelo símbolo dv dt. Derivada da velocidade escalar em relação ao tempo. Então, a derivada de v, gama, que é a aceleração escalar. O expoente passou para baixo, 0 vezes 20 vezes t elevado a zero menos 1. Observe. A mesma regra que usamos para derivar a função horária dos espaços. O outro termo, menos 10 vezes t à primeira. Passamos o expoente para baixo, multiplicando 1 vezes menos 10 vezes t elevado a 1 menos 1. Então vamos obter que 0 vezes 20 vezes t elevado a zero menos 1, obviamente é 0. 1 vezes menos 10, menos 10. Menos 10 vezes t elevado a zero, que é 1, dá menos 10. Ok? Não esqueça que t elevado a zero vale 1. Então a aceleração escalar é menos 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, é um valor constante. De fato, é um movimento uniformemente variado. A aceleração escalar, então, em qualquer instante, será negativa. Portanto, no instante t igual a 1, obtivemos que a velocidade escalar é positiva. O movimento era progressivo. E agora sabemos que a aceleração escalar é negativa. Se, num certo instante, o sinal da velocidade escalar e da aceleração escalar forem opostos, um positivo e outro negativo, como é o caso, então o movimento é dito retardado. Ou seja, nesse instante, o módulo da velocidade escalar está diminuindo. Para t igual a 3 segundos, a velocidade escalar é um número negativo, nós já tínhamos calculado. E a aceleração escalar é negativa em qualquer instante. Portanto, a velocidade e a aceleração escalar têm o mesmo sinal. Quando isso ocorre, nós vemos que o movimento é acelerado, ou seja, o módulo da velocidade escalar está aumentando com o tempo. Exercício 5. Vamos recapitular termometria. Um termômetro clínico graduado na escala Celsius indica temperaturas entre 32, 35 e 42 graus Celsius. Se esse mesmo termômetro for graduado na escala Fahrenheit, para medir o mesmo intervalo de temperaturas de 35 a 42, ele deve ser calibrado para que valores? Portanto, vamos transformar 35 graus Celsius e 42 graus Celsius nos correspondentes valores em Fahrenheit. Primeiro passo, obter a equação de conversão. Lembre-se que como a relação entre as escalas termométricas é uma função de primeiro grau,
vale a regra de proporcionalidade entre diferenças correspondentes. Então sabemos que o primeiro ponto fixo na escala Celsius equivale a 0 graus Celsius, que corresponde a 32 graus Fahrenheit. O segundo ponto fixo equivale a 100 graus Celsius, que equivale a 212 graus Fahrenheit. Para simplificar, traçamos um segmento de reta de tal forma a nos mostrar que, dado um valor qualquer em Celsius, há um valor correspondente em Fahrenheit. Então, regra da proporcionalidade de diferenças correspondentes. A diferença C menos 0 estará para a diferença F menos 32, assim como 100 menos 0 está para a diferença correspondente 212 menos 32. Simplificando, C menos 0, C, 100 menos 0, 100, F menos 32, F menos 32, 212 menos 32, 180. Simplificando 100 e 180 por 20, temos 5 e 9. Essa é a equação simplificada de conversão da escala Celsius para Fahrenheit. Vamos utilizá-la. A primeira temperatura, 35 graus Celsius. Então, substituímos em Celsius 35. Ora, 35 dividido por 5, 7. Multiplicamos em cruz, temos que F menos 32 igual a 7 vezes 9, 63. Portanto, F igual a 63 mais 32. Menos 32 passa para o outro lado. Então, a temperatura em Fahrenheit correspondente a 35 graus Celsius é 95 graus Fahrenheit. Agora, 42 graus Celsius. Substituímos 42 em C. Temos 42 sobre 5, igual a F menos 32 sobre 9. 42 dividido por 5 equivale a 8,4. Multiplica-se em cruz. Vamos encontrar que F menos 32 é igual a 75,6. Logo, F é igual a 75,6 mais 32, totalizando 107,6 graus Fahrenheit. Então, 35 graus Celsius equivale a 95 graus Fahrenheit. 42 graus Celsius equivale a 107,6 graus Fahrenheit. Alternativa correta, C. Questão 6, também uma questão de termometria. Recentemente foram desenvolvidos novos materiais cerâmicos que se tornam supercondutores a temperaturas relativamente elevadas, da ordem de 92 Kelvin. Na escala Celsius, essa temperatura equivale a... Muito bem. Primeiro passo, vamos encontrar a equação de conversão de Kelvin para Celsius. Sabemos que o primeiro ponto fixo da escala Celsius, 0 graus Celsius, equivale a 273 Kelvin aproximadamente. E 100 graus Celsius, aproximadamente 373 Kelvin. Então, dado um valor qualquer em Celsius, aqui representado por θc, temos um valor correspondente em Kelvin, aqui representado por tesão. Vamos lá? Regra da proporcionalidade entre diferenças correspondentes. θc menos 0 está para tesão menos 273. Assim como 100 menos 0 está para 373 menos 273. Simplificando, nós vamos ter que a temperatura em Celsius, a temperatura em Kelvin, menos 273. Como o valor a ser transformado em Celsius é de 92 Kelvin, a temperatura em Celsius será 92 menos 273. Portanto, menos 181 graus Celsius. Alternativa correta, A. Exercício 7. Mais uma questão de termometria. Certo dia, um viajante verificou que a temperatura acusava X graus Fahrenheit. Se a escala utilizada tivesse sido a Celsius, a leitura seria 52 unidades mais baixa. Que temperatura é esta? Bem, vamos lá. Então, de acordo com o texto, a temperatura em Celsius seria o valor em Fahrenheit, X, menos 52 unidades. Portanto, 52 unidades mais baixa. Aqui temos uma equação com as duas incógnitas, Celsius e Fahrenheit. Precisamos, portanto, de mais uma equação com as mesmas duas incógnitas. E essa equação é a própria equação de conversão já obtida nas questões anteriores de Celsius para Fahrenheit. Então, vamos lá. Nós obtivemos que a equação de conversão de Celsius para Fahrenheit é C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Isso foi feito no exercício número 5. Muito bem. Sabemos que o valor em Celsius é o valor em Fahrenheit decrescido de 52. Vamos substituir.
Então, valor em Celsius, valor em Fahrenheit, menos 52. Vamos multiplicar em cruz. 9 vezes x menos 52, 5 vezes x menos 32. Distributiva, 9 vezes x, 9x, 9 vezes menos 52, menos 468. 5 vezes x, 5x, 5 vezes menos 32, menos 160. Agora, vamos operar essa igualdade. Não é? Então, teremos que 9x menos 5x é igual a menos 160 mais 468. Então, 4x igual a 308. Logo, x é igual a 308 dividido por 4. Encontramos 77 graus Fahrenheit. Mas observe que nós queremos a temperatura em Celsius. Então, sabemos que Celsius é o valor em Fahrenheit menos 52. Logo, o valor em Celsius será 77 menos 52, 25 graus Celsius. 25 graus Celsius é uma temperatura agradável para o ser humano. Logo, a alternativa correta, A. Exercício 8. O tema dessa questão é capacidade térmica. Dois corpos de massa diferentes estão inicialmente em contato térmico, de modo que suas temperaturas são iguais. Em seguida, isola-se um do outro e ambos recebem a mesma quantidade de calor de uma fonte térmica. A respeito de suas temperaturas imediatamente após essa operação, é correto afirmar que, bem, vamos supor que os corpos não sofram mudança de estado físico. Então, devemos analisar essa questão com base na capacidade térmica de cada corpo. Vamos lembrar, a capacidade térmica é a relação entre a quantidade de calor sensível que um corpo troca com o ambiente e a variação de temperatura que ele sofre devido a essa troca de calor. Essa relação depende do produto da massa pelo calor específico. O calor específico é uma propriedade da substância. Então, observe. Dois corpos que recebem a mesma quantidade de calor vão sofrer a mesma variação de temperatura se suas capacidades térmicas forem iguais. Como nada foi dito no texto, então não podemos afirmar que as capacidades térmicas dos corpos são iguais. Portanto, a afirmativa falsa. Serão iguais se os dois corpos tiverem igual volume? Não. Serão iguais se tiverem a mesma capacidade térmica. Repetindo, se dois corpos recebem a mesma quantidade de calor, só sofrerão a mesma variação de temperatura se nós garantirmos que a capacidade térmica dos dois corpos é igual. Ou seja, se nós garantirmos que o produto da massa pelo calor específico dos corpos sejam iguais. Portanto, a afirmativa falsa. Seriam iguais se as capacidades caloríficas fossem iguais. Muito bem, capacidade calorífica é sinônimo de capacidade térmica. Então, verdadeiro. Somente seriam iguais se o calor específico sensível, o Czinho, de um do corpo fosse igual ao do outro. Bem, vejamos. As massas dos corpos são diferentes. Se os calores específicos fossem iguais, o produto M vezes Czinho certamente seria diferente. Portanto, as capacidades térmicas seriam diferentes. Falso. Seriam as mesmas se os corpos tivessem a mesma massa e o mesmo calor específico. Muito bem. Nesse caso, se os corpos tivessem a mesma massa e o mesmo calor específico, certamente o produto M vezes Czinho seriam iguais para os dois corpos. Logo, suas capacidades térmicas seriam iguais. Logo, sofreriam a mesma variação de temperatura para a mesma quantidade de calor sensível recebida. Verdadeiro. Lembre-se, quando um corpo recebe uma certa quantidade de calor sensível e sofre uma certa variação de temperatura, a relação entre a quantidade de calor sensível e a variação de temperatura sofrida depende do produto da massa e do calor específico. Esse produto, M vezes Czinho, massa vezes calor específico, é a chamada capacidade térmica ou capacidade calorífica do corpo. Exercício 9. Calor sensível. Um corpo de certo material com 200 gramas, ao receber 1000 calorias, aumenta sua temperatura de 10 graus Celsius. Outro corpo de 500 gramas, constituído de mesmo material, portanto mesmo calor específico sensível,
terá capacidade térmica de quanto? Inicialmente, vamos calcular o calor específico do material que constitui o corpo de 200 gramas e o corpo de 500 gramas, já que são feitos do mesmo material. Então, sabemos que o corpo recebe 1000 calorias e sofre variação de 10 graus Celsius em sua temperatura. Podemos relacionar a massa, a quantidade de calor sensível trocada pelo corpo e a variação de temperatura por ele sofrida pela equação fundamental da calorimetria, o famoso Q-macete. Então vamos lá, quantidade de calor, 1000 calorias, massa 200 gramas, calor específico, não conheço, variação de temperatura 10 graus Celsius. Vamos isolar Czinho. 1000 calorias dividido por 200 vezes 10, 2000 gramas vezes graus Celsius. Simplificando, o calor específico vai dar 0,5 calorias por grama graus Celsius. Agora, vamos calcular a capacidade térmica do corpo de 500 gramas. Como faremos isso? Vamos lembrar que a capacidade térmica é dada pelo produto da massa do corpo pelo calor específico do corpo. Logo, a capacidade térmica será de 500 gramas vezes 0,5 calorias por grama graus Celsius. Não se esqueça que o corpo de 500 gramas é feito do mesmo material que o corpo de 200 gramas. Muito bem, grama corta com grama. 0,5 vezes 500, 250 calorias por grau Celsius. Alternativa certa, alternativa D. Exercício 10. Trata-se de balanço energético, uma questão de calorimetria. Um corpo de 400 gramas e calor específico sensível de 0,2 calorias por grama grau Celsius, a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius, é colocado em contato térmico com outro corpo de 200 gramas e calor específico sensível de 0,1 caloria por grama grau Celsius, a uma temperatura de 60 graus Celsius. A temperatura final, uma vez estabelecido o equilíbrio térmico entre os dois corpos, será de quanto? Muito bem. Vamos supor que o sistema seja isolado termicamente. Portanto, o calor vai fluir espontaneamente do corpo de 200 gramas, que está a 60 graus Celsius, para o corpo de 400 gramas, que está a 10 graus Celsius, somente havendo troca de calor entre os dois. Numa circunstância como essa, a soma da quantidade de calor trocada é igual a zero. Como, ao trocar calor, esses corpos não sofrem mudança de estado físico, então a quantidade de calor é definida pela expressão mc delta θ, é a equação fundamental da calorimetria, Q-macete. Então, mc delta θ do corpo A mais mc delta θ do corpo B é igual a zero. O corpo A será o corpo de 400 gramas. Vamos substituir os valores. Massa 400, calor específico 0,2, variação de temperatura. Cuidado, temperatura final que desejamos menos temperatura inicial que é 10 graus Celsius. Mais massa do corpo B, 200 gramas, calor específico 0,1, vezes variação de temperatura, temperatura final, menos temperatura inicial, que é 60 graus Celsius. Então, 400 vezes 0,2, 80, 200 vezes 0,1, 20. Vamos dividir todos os termos por 20. Temos que 0 por 20, 0, 20 por 20, 1, 80 por 20, 4. Distributiva agora, 4 vezes θf, 4 θf, 4 vezes menos 10, menos 40. 1 vezes θf, 1 θf. 1 vezes menos 60, menos 60. Vamos isolar. 4 θf mais 1 θf, 5 θf. Menos 40, menos 60, menos 100. Passa para o outro lado, 100. 5 θf igual a 100. Então, θf será 100 dividido por 5, portanto, 20 graus Celsius. A temperatura final de equilíbrio é de 20 graus Celsius. Alternativa certa, C. O exercício 11 trata do tema corrente elétrica. A carga elétrica de um elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A passagem pelo filamento de uma lâmpada de 1,25 vezes 10 a 17 elétrons por segundo equivale a uma corrente elétrica em miliampere, cuidado, igual a quanto? Bem, vejamos. Então, para um intervalo de tempo de 1 segundo, o texto afirma que passam 1,25 vezes 10 a 17 elétrons. Sabemos que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, queremos calcular a intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica é a carga que flui pela secção reta de um condutor
dividido pelo intervalo de tempo para que ocorra isto. A carga elétrica é o produto do número de partículas eletrizadas, no caso elétrons, vezes a carga de cada partícula, a carga elementar. Vamos substituir valores. Então, número de elétrons, 1,25 vezes 10 a 17. Carga de cada elétron, 1,6 vezes 10 a 19. Intervalo de tempo de 1 segundo. 1,5 vezes 1,6, 1,25 vezes 1,6 é igual a 2. 2 dividido por 1, 2. Mesma base, somos expoentes. 10 a 17 vezes 10 a menos 19 equivale a 17 mais menos 19. Então, a corrente será de 2 vezes 10 a menos 2 ampere. Mas a questão pede a resposta em miliampere. Então, basta multiplicar por 1000. 10 a menos 2 vezes 10 à terceira, miliampere. Mesma base, somos expoentes. Menos 2 mais 3. Então, teremos 2 vezes 10, menos 2 mais 3, 1. 2 vezes 10, miliampere. Alternativa certa, D de dado. Exercício 12. Um exercício que também envolve o conceito de corrente elétrica. Uma corrente elétrica de 10 A é mantida em um condutor metálico durante 2 minutos. Qual é o número de elétrons que atravessa a secção transversal do condutor nesse intervalo de tempo? Sabe-se que a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Bem, vamos lá. No intervalo de tempo de 2 minutos, equivale a 120 segundos, 2 vezes 60. Queremos saber o número de partículas eletrizadas, no caso elétrons. A carga de cada elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A corrente elétrica contínua, 10 A. Então, nesse caso, como a corrente elétrica é constante, I igual à carga que foi pela secção transversal dividido pelo tempo que demandou para esse fluxo de carga. A carga é o número de partículas vezes a carga elementar. A corrente elétrica é igual a 10. O número de partículas não sabemos. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. O intervalo de tempo, 2 minutos, que equivalem a 120 segundos. Então, nós vamos ter que N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 é igual a 120 vezes 10, 1.200. Então, N é igual a 1.200 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Passamos para cima 10 a menos 19, na operação, 10 a 19. 1.200 pode ser escrito como sendo 12 vezes 10 a segunda. 12 dividido por 1,6, 7,5. 10 a segunda vezes 10 a 19, mesma base, somos os expoentes, 10 a 21. Então, o número de elétrons, 7,5 vezes 10 a 21. Alternativa certa, E. O exercício 13 leva em conta o tema do gráfico da corrente elétrica em função do tempo. O gráfico representa a intensidade da corrente elétrica I num fio condutor em função do tempo. A quantidade de carga elétrica que passa por uma secção transversal do fio no intervalo de 0 a 6 segundos vale quanto? Muito bem, vamos lembrar. A área sob esse gráfico até o eixo dos tempos é numericamente igual à carga elétrica. Então, se queremos calcular a carga elétrica no intervalo de 0 a 6 segundos, basta calcular a área sobre o gráfico. Lembre-se, sobre o gráfico até o eixo dos tempos. Observamos então que essa figura é um triângulo. Vamos calcular então a área desse triângulo, que é a base do triângulo vezes a altura dividido por 2. A base, 6 menos 0. A altura, 4 menos 0, dividido por 2. 6 vezes 4, 24. 24 por 2, 12 coulombs. Alternativa correta, C. Exercício 14. O tema da questão é a primeira lei de Ohm. O gráfico das diferenças de potencial nos extremos de um dispositivo elétrico em função das intensidades da corrente foi o seguinte. Aqui está o gráfico. Questão A. Qual o tipo de dispositivo elétrico em questão? Bem, quando a DDP é diretamente proporcional à corrente elétrica, ou seja, quando passamos um gráfico da DDP em função da corrente elétrica e obtemos um segmento de reta inclinado, portanto uma função de primeiro grau, U em função de I é de primeiro grau, passando
pela ordenada 0 e abscissa 0, nós temos então a representação da curva característica de um resistor ohmico. Lembre-se, para ser um resistor ohmico, a DDP em função da corrente deve ser uma função de primeiro grau com coeficiente linear igual a 0. Então, aí está. De acordo com o gráfico, o valor da DDP nos termos do dispositivo é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica que por ele flui. Logo, trata-se de um resistor ohmico. Questão B. Qual a resistência elétrica desse dispositivo quando percorrido por uma corrente de intensidade 2 vezes 10 a menos 3 A? Bem, a resistência elétrica deve ser constante no intervalo de 0 a 10 mA. Portanto, vamos calcular a resistência elétrica para I igual a 10 mA e a correspondente tensão elétrica de 18,5 volts. Lembrando, miliampere significa 10 a menos 3 A. Então, não vamos utilizar o número 10, e sim 10 vezes 10 a menos 3. Vamos lá? Resistência elétrica é igual a U sobre I. É a primeira lei de Ohm. U sobre I é constante, ou U igual a R vezes I. Então, quando a DDP é 18,5 volts, a corrente é 10 vezes 10 a menos 3. Menos 3 porque o gráfico indica que a corrente elétrica está em miliampere. Então, nós vamos ter que 18,5 dividido por 10, 1,85. 10 a menos 3, passa para cima, 10 a terceira. Então, 1,85 vezes 10 a terceira ohms. 10 a terceira é representado pela letra K, quilo. Então, 1,85 kΩ. Exercício 15. O tema é a segunda lei de Ohm. Um condutor de cobre apresenta 1 km de comprimento por 10 mm² de secção reta, e uma resistividade ρ de 0,019 ohm vezes milímetro quadrado por metro. Aplicando-se uma diferença de potencial de 38 volts, que intensidade da corrente irá percorrer o fio? Bem, primeiro passo, com os dados, é possível calcular a resistência elétrica desse condutor cilíndrico. O comprimento do condutor é de 1 km, portanto 10 a terceira metros, 1000 metros. A área de 10 mm². E a resistividade 0,019 ohm vezes milímetro quadrado por metro. De acordo com a segunda lei de Ohm, R igual a ρ vezes L sobre A. ρ 0,019 ohm vezes milímetros quadrado por metro. Observe que coloquei a unidade. Vezes L, 1000 metros, dividido pela área, 10 mm². Observe que não há necessidade de fazer conversão de unidades. Milímetro quadrado corta com milímetro quadrado. Metro corta com metro. Teremos então a resposta em ohm. 10 a terceira dividido por 10, 10 a segunda. 10 a segunda, 100 vezes 0,019 será igual a 1,9 ohms, ou 19 vezes 10 a menos 1 ohm. Lembre-se que 0,019 equivale a 19 vezes 10 a menos 3. Mesma base, somos os expoentes. Agora, vamos aplicar a primeira lei de Ohm e determinar a intensidade da corrente que passa por esse fio quando submetido a 38 volts. U igual a R vezes I, I então é U sobre R. U, 38. R, 19 vezes 10 a menos 1. Acabamos de calcular. Então, nós vamos ter 38 dividido por 2, 38 dividido por 19, 2. 10 a menos 1 passa para cima, 10. 2 vezes 10, 20 amperes. Exercício 16. Associação de resistores. Abaixo temos esquematizada uma associação de resistores. Qual o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B? Bem, vamos lá. Primeiro passo. Observe que, se ligarmos o ponto A ao terminal positivo de uma pilha e ponto B ao terminal negativo de uma pilha, a corrente fluirá de A para B. A corrente passará integralmente pelo resistor de 0,5 ohms. Chegando a este nó,
ela dividirá. Uma fração passará através do circuito formado pelo resistor de 1 ohm, 3 ohms e 6 ohms, e uma fração passará pelo circuito de 2,5 ohm. Portanto, os resistores de 1 e 2,5 não podem estar em série com o de 0,5 ohms, o mesmo ocorrendo com o resistor de 1 e 2,5 e 6 ohms. Bem, mas nessa associação há resistores em série. Vamos chamar esse ponto, esse nó de C, D, E, F. Observamos que os resistores que estão conectados no trecho C, D, E, F estão em série, porque são percorridos por uma mesma corrente elétrica, quando desligados entre os pontos A e B. Logo, podemos trocar os três resistores por um só equivalente, que é obtido pela soma das resistências elétricas desses três. 1 mais 3 mais 6, 10 ohms. Agora observamos que o resistor de 2,5 ohm e o resistor equivalente ao trecho CDEF de 10 ohms estão ligados entre os mesmos dois pontos, portanto estão em paralelo entre si. A resistência equivalente, então, pode ser calculada fazendo-se o produto pela soma. 2,5 vezes 10, 25. 25 dividido por 2,5 mais 10, dividido por 12,5. 25 dividido por 12,5 equivale a 2. 10 vezes 2,5 sobre 10 mais 2,5. 25 dividido por 12,5. Então, a resistência equivalente de A até B será meio mais 2 mais 1, já que agora esses três resistores estão em série. Resistência equivalente, 3,5 ohms.